De manhã nós estudamos aqui sobre fé. Não perca a sua fé. A mensagem da manhã, daqui uns 2, 3 dias, vai estar disponível no nosso site. Você pode ouvi-la e entender o que nós vamos estudar agora à noite. O tema desta noite: fuja do pecado. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, Paulo, escrevendo para essa igreja, ele disse: afastem-se de toda forma de mal. Obrigado. Afastem-se de toda forma de mal. Deus é santo. E por causa da sua santidade, Deus não compactua com o pecado. Deus odeia o pecado. O pecado não faz parte do palavreado de Deus, porque Deus é santo. E quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. O pecado nos afasta para longe de Deus. Por isso que a humanidade está nessa desgraça que é hoje. Quanta imoralidade sexual, quantas coisas terríveis, consequências dessas imoralidades sexuais têm acontecido hoje. Quantas coisas ruins têm acontecido no nosso mundo hoje? Quantos pecados praticados diariamente? Enfim, as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. E o interessante é que, se você entender o que nós pregamos de manhã aqui, para não perder a sua fé, fazendo um link com essa mensagem, o pecado emburrece, se é que eu posso usar essa expressão. O pecado destrói. Haja visto a geração de hoje, em meio a tantos pecados, eles estão distantes de Deus, eles estão cegos espiritualmente. Como eu disse aqui de manhã, nunca se questionou tanto a Bíblia como se questiona atualmente. Aliás, tem gente que nem acredita mais que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E o pecado, ele está diretamente influenciando a vida das pessoas, a vida espiritual, a vida humana. Por causa do pecado, as pessoas estão morrendo mais rápido, as doenças estão se multiplicando. Por causa do pecado, famílias estão sendo cada vez mais destruídas. Por causa do pecado, as pessoas nem têm coragem mais de se aproximar de Deus. O pecado é algo que ele engana, cega a gente. Uma vez um ministrante, um pregador, ele deu um exemplo que eu achei fantástico, entre tantos que tem. Ele citou o exemplo do pecado, porque hoje, nos nossos dias, as pessoas estão se acostumando com o pecado. Hoje, coisas que nós lemos na Bíblia, as pessoas leem e falam assim: não, mas não é já assim tanto como está falando aqui. A Bíblia ensina que sexo é depois do casamento, mas hoje as pessoas falam: não, sexo... A Bíblia ensina que nós devemos fugir do mal, da aparência do mal, de toda forma do mal. Mas as pessoas hoje brincam com o mal. Ou seja, a mente do ser humano hoje, ela está tão cega que um desses pregadores definiu dessa forma. Se você, por exemplo, pegar uma panela e aquecer a água dentro desta panela, e pegar um sapo e jogá-lo dentro da panela, imediatamente quando ele cair, ele vai pular. Porque ele vai sentir aquela temperatura e pular. Todavia, se você pegar uma panela, pôr água e botar o sapo dentro, e depois ligar o fogo, ele vai se acostumar com aquela quentura, ele vai morrer ali queimado, ele vai morrer ali assado, porque ele vai se acostumar. E o pecado é assim. A primeira vez você fica com aquele medo, a primeira vez você fica chateado, você fica triste, você dobra os joelhos, você chora. Eu estou falando de cristãos, porque a pessoa lá de fora, pecado para eles tanto faz. Estou falando de gente que está dentro da igreja. Que quando a gente comete o primeiro pecado, ou o pecado grave, você fica... Mas depois, com o tempo, isso vai passando, e você vai se acostumando. Por isso que quando Deus trata com Caim,
Lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, anota aí aqueles que gostam de anotar. Deus disse para Caim: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele, o pecado, deseja conquistá-lo. Mas Deus fala para Caim: você deve dominá-lo. E, por causa do pecado, você se lembra bem, Adão e Eva se afastaram de Deus. O mundo vive essa situação hoje porque tudo começou com eles. Eles acabaram sucumbindo ao pecado, desobedecendo a Deus. Pecado é tudo que fazemos em desacordo com a vontade de Deus. É tudo que é contrário à sua palavra, em desobediência aos seus mandamentos. O pecado é um ato de rebeldia para com Deus. Quando você peca, você está dizendo para Deus assim, uma mensagem indireta, subliminar que seja, está dizendo assim: Deus, o Senhor é bom, maravilhoso, mas para mim eu prefiro a minha vida. Quando nós pecamos, nós estamos nos rebelando contra Deus. É que Deus tem tido ultimamente, acho que Ele sempre teve, eu estou falando ultimamente que nós estamos vivendo esse tempo, Deus tem tido muita misericórdia. Porque teve gente que no passado que por menos foi fulminado. Gente que andou com Deus, que viveu diante de Deus, mas por causa de 1, 2, 3, 4 pecados acabaram sendo fulminados. Nós vivemos essa época da graça, e por causa dessa época chamada graça que Jesus trouxe, as pessoas estão confundindo isso. Estão achando que é porque é a época da graça, eu posso fazer o que eu quiser, que depois eu vou diante de Deus, Ele perdoa. Sim, Ele perdoa. Mas existem consequências que você vai sofrer. E você ainda corre um grande risco de, no meio do pecado, você vir a morrer. E se afastar completamente e viver a eternidade longe de Deus. Por isso que é interessante essa palavra pecado. O grego que está escrito na Bíblia, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. A palavra pecado na língua grega tem 2 formas de se entender. Primeiro, armatia, que é transgredir, pecar contra Deus, praticar o mal. E também traduz-se como adiquia, que é iniquidade, maldade e injustiça. Ou seja, a palavra pecado do grego, no português temos uma definição, que é aqui tudo que fazemos em desacordo com a vontade de Deus, contrário à sua palavra. Só que no grego, a gente traduzindo essa palavra, ou pegando o original, elas dão 2 formas de definição para o pecado. E a gente tem que tomar cuidado com o pecado, porque o pecado está ao nosso redor, ao nosso derredor. Nós podemos pecar a qualquer momento, se nós não tivermos cuidado, se nós não estivermos fortalecidos. O antídoto para a gente permanecer firme, longe do pecado, é ler a Bíblia, é orar, é jejuar. Se nós jejuarmos, lermos a Bíblia, orarmos, nós teremos um antídoto dentro de nós para a gente resistir o mal. Eu falei aqui de manhã, José, no tempo em que ele foi vendido pelos seus irmãos, José, ele tinha todas as oportunidades e razões para pecar contra Deus, para se rebelar contra Deus. Porque ele foi vendido pelos seus irmãos, com 17 anos. Ele foi levado para longe de sua cidade, terra natal, longe dos seus pais. Mas dentro de José havia, no mínimo, alguns ensinamentos que Jacó, o seu pai, tinha trazido para ele e para os seus irmãos. É certo que a Bíblia diz que ele amava mais José, porque era filho da mulher que ele amava. Mas, por certo, ele sentava com todos e mostrava quem era Deus para ele. As experiências que Jacó teve com Deus foram dolorosas. O próprio nome Jacó já quer dizer picareta, embrulhão. Então Jacó, com esse nome, o pai e a mãe deram esse nome porque acharam engraçado. Quando puxou Esaú, que Esaú saiu, diz que Jacó saiu meio que agarrado no tornozelo do irmão. Aí ele falou: esse aí é um picareta, já veio querendo agarrar o outro, pegar no outro. Que nome absurdo, imbecil, que os pais acabaram dando para uma criança. Ele cresceu e viveu uma vida errante. Eu acredito que ele deve ter sentado com os seus filhos, porque para Jacó mudar de vida, ele sofreu muito.
Ontem a gente conversava com os irmãos, Jacó, ele deu chapéu em meio mundo, até no seu próprio irmão. Só que depois, lá na frente, as consequências de tudo que ele fez errado veio em dobro, em triplo sobre ele. Jacó tomou um sombreiro, não foi nem um chapéu do sogro, foi um sombreiro. Porque ele foi enganado pelo sogro, ele desejava uma mulher, trabalhou 7 anos por ela, e depois de 7 anos, quando ele vai pegar a mulher, ele vê que não era aquela que ele desejava. E aí ele foi brigar com o sogro disse, não, o costume nosso é a mais velha que precisa casar, a mais nova tem que esperar. Aí então eu vou trabalhar mais 7 anos para ter a outra, beleza, mas ele foi enganado. E eu imagino que Jacó deve ter sentado com José e com seus irmãos e dito, filhos, cuidado com os seus pecados, com as suas decisões. Eu sou um exemplo vivo, porque a Bíblia diz que quando ele teve um tratar com Deus, que ele segurou o anjo, ele realmente recebeu uma grande bênção de Deus. Naquele dia Deus mudou a história, a vida de Jacó, até o nome dele, de Jacó, ele passou a se chamar Israel. Mas ele ficou com uma marca para o resto da vida. Imagino que ele mancando, porque ele começou a mancar, ele falava para os filhos, filhos, isso aqui é fruto de erros que eu cometi a minha vida toda. José se lembrou disso, numa terra distante, estranha, escravo, trabalhando. A Bíblia diz que tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava, até que um dia a mulher do seu patrão o puxa, o quer seduzi-lo, quer se deitar com ele se desvencilha dela, a roupa dele, o roupão dele fica na mão dela, ele diz, não vou pecar contra Deus, eu não vou pecar contra o meu Senhor, ele confia em mim, eu amo meu Deus, e saiu correndo semi-nu, pagou caro por isso, foi parar na prisão, passou 10 anos e meio mais ou menos na prisão, mas a Bíblia diz que lá na prisão José era fiel a Deus e Deus honrava a vida dele. Ele devia ter algumas coisas guardadas dentro do seu coração. Por isso que o salmista Davi escreveu no Salmo 119, versículo 11, ou o salmista escreveu, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Davi errou muito, cometeu muitos pecados. Ele também deve ter tido motivos de sobra para reunir os seus filhos e dizer, filhos, cuidado porque eu cometi grandes erros e por causa destes erros eu estou pagando até hoje. Um desses filhos, Salomão, até determinado ponto de sua vida, ele se manteve fiel a Deus, justo. Só que depois de um tempo a cabeça dele acabou se desvencilhando de tudo, começou a errar, pecar contra Deus. Mas antes disso acontecer, um texto que me chama muito a atenção, que eu sempre guardo no coração, Provérbios 28:13. Salomão escreveu, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Pecados que nós cometemos nos afastam de Deus. E olha, meus irmãos, como existem cristãos ou pessoas que se dizem cristãs que ainda estão vivendo na prática do pecado. Porque uma coisa é você ser liberto do pecado, vez ou outra você pode cometer um pecado, um erro ou outro, você clama a Deus misericórdia, Ele tem misericórdia, mas tem gente que diz que recebeu Jesus como Salvador, que foi batizado, mas ele ainda vive na prática dos mesmos pecados, dos mesmos erros, falando os mesmos palavrões, falando as mesmas besteiras, tendo os mesmos pensamentos, enfim, não mudou nada. E no passado, Deus foi questionado sobre isso. Oh Deus, eu estou aqui, o Senhor é o meu Deus, e por que a bênção do Senhor não vem sobre a minha vida, meu Deus? Isaías respondeu, Isaías 59:1, Deus, ele disse, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês de seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Salomão deu uma grande dica sobre pecado para nós se afastarmos dele, quando ele fala de sabedoria, e quem tem sabedoria, quem pede sabedoria a Deus, ele acaba ou ele passa a ter sabedoria para identificar o que é uma cilada,
o que é um pecado premeditado, então não vou fazer. Ele deu algumas dicas. Acompanhe aqui, telão, Provérbios 6:12. Salomão escreveu: o perverso não tem caráter, ele anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. 13, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Versículo 14, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal, semeia discórdia. Versículo 15, por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Aí Salomão escreve, versículo 16, as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta. 17, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Ou seja, a Bíblia está cheia de textos falando sobre pecado. E nós, como cristãos, precisamos aprender a olhar para dentro de nós neste século 21 e tomar cuidado, porque neste século 21 o pecado está em todos os lugares, em todos os níveis. Inclusive afetando a própria igreja, porque a igreja de Cristo, que é o corpo do Senhor Jesus, deveria ser uma igreja imaculada, uma igreja sem mácula, uma igreja sem pecado. Mas ainda somos imperfeitos e nós cometemos alguns pecados, e Deus sabe disso. Vimos aqui um texto de manhã, onde Paulo disse que o próprio Senhor Jesus, ele sentiu na pele o que é ser humano, só que ele venceu o pecado, ele não pecou. A gente sabe que nesse tempo que nós vivemos, o pecado está batendo a porta, como Deus falou para Caim. Deus disse: Caim, o pecado bate à porta, ele quer dominar você, mas cabe a você dominá-lo. Você tem o livre-arbítrio, e se você não tem força suficiente, peça a mim que eu te dou, para você tomar decisões e tomar decisões corretamente, decisões que vão afetar todo o seu futuro. Hoje pode parecer normal o pecado para você, hoje pode ser até que nós estejamos, ou alguns de nós estejamos, acostumados, dizendo: não, eu pequei, mas não aconteceu nada, não, eu pequei. Ao contrário disso, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem planta, ele vai colher. A gente tem que tomar cuidado com os nossos atos. Nós um dia vamos dar conta dos nossos atos. E o mais interessante de tudo isso é que Jesus está voltando. Que tipo de igreja Jesus vai encontrar na sua volta? Pessoas que são firmes, fiéis, pessoas que estão ali aos pés da cruz pedindo misericórdia. Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz: o salário do pecado é a morte. Era para a gente estar morto, mas Deus ainda tem tido misericórdia da gente, Deus tem cuidado da gente, Deus tem ainda se interessado por nós, e eu louvo a Deus por isso. Porque Deus não desistiu da gente. Mas é preciso tomar uma atitude, tomar uma decisão. Eu quero ler um texto com vocês, porque tem muita gente hoje que ainda parece que não entendeu o que a Bíblia fala sobre pecado e estar longe do Senhor. 1 João, capítulo 1, vamos ler juntos, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de 1 João, se tiver alguém ao teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Aleluia. Deus é bom e Ele está aqui. Deus é bom, aleluia. 1 João capítulo 1, a partir do versículo 5, diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Que mensagem é essa? Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus é luz, nele não há treva alguma. Por que treva? Quem vive na prática do pecado, quem vive no pecado está em trevas. Precisa vir para a luz. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que quando você e eu viemos para a luz, os nossos pecados foram expostos.
e nós nos arrependemos desses pecados e eles foram perdoados, se houve arrependimento. Então João está escrevendo o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Versículo 6, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7, se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Agora ele diz no versículo 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10, e último desses que quero ler, ele disse, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vá agora, por favor, para 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus nos ensina, aquele que pratica o pecado é do diabo. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Sim ou não? Aquele que pratica o pecado, aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Pô, mas o cara está dentro da igreja, servindo a Deus. Mas se ele vive na prática do pecado, ele é do diabo. Por quê? Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso vem o antídoto, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado. Por quê? Porque é nascido de Deus. Só até aí. Agora nós estamos no mundo, somos tentados diariamente. Todo momento o diabo, com o pecado, bate à nossa porta. Somos tentados. A tentação existe para todos. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado, inclusive, em áreas que qualquer tipo de homem, na situação, na condição, desculpe, que ele estava, provavelmente tinha se entregado. Primeiro, 40 dias jejuando, sem comer, sem beber. Depois de 40 dias, se manifesta ali, aparece o diabo, e o diabo fala, olha, fala para estas pedras, clama, fala para que elas se tornem pão, porque você está com fome. Ou seja, um cara que está 40 dias sem comer, ele está com fome. Mas Jesus, sabendo disso, ele teve um antídoto, e o antídoto que Jesus usou foi a palavra. Jesus respondeu na palavra, um texto que está escrito lá no Velho Testamento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do seu Deus. Ou seja, Jesus, ele tinha dentro de si a lei. Ah, mas ele era Deus, né, pastor? Não, ele se destituiu de sua glória, nasceu como criança, cresceu, com 12 anos de idade ele estava na sinagoga lendo a Bíblia, enquanto os meninos estavam lá fora brincando de pega-pega, Jesus com 12 anos estava lendo. Então ele tinha um antídoto, que é a palavra, para mostrar e para vencer a tentação. E segundo o dicionário, interessante, tentar é empregar os meios para obter o que se deseja, é pôr à prova, é experimentar, é induzir, instigar, seduzir para o mal, criar desejos em. Isso que quer dizer o dicionário em relação a tentar. Então tudo isso daqui a gente passa diariamente. Por isso que João disse, nós temos que tomar cuidado, porque se a gente diz que está em Deus, se nós nascemos de novo,
A gente tem que mudar a nossa atitude, a gente tem que fugir do pecado. Pastor, mas eu cometi um erro, eu cometi um pecado. Como eu disse aqui, Deus é fiel, Jesus Cristo é o nosso advogado, Ele advoga pela gente, Ele nos perdoa. Amém. O problema é viver, como ele disse aqui, na prática. Porque quem vive na prática do pecado não é de Deus, é do diabo. Então não adianta nada eu vir para a igreja no domingo, cantar, bater palma, falar glória a Deus, aleluia, ouvir a palavra, ir embora para casa e no outro dia continuar com as mesmas coisas. Porque a palavra de Deus, segundo o livro de Hebreus, ela veio para justamente fazer isso, colocar a gente em xeque ali e mostrar a verdade. Ou eu entendo isso e vivo isso, ou então eu vou continuar me enganando, porque você não consegue enganar Deus, nem eu, ninguém consegue enganar Deus. Ninguém engana Deus. Deus sabe de todas as coisas, os olhos do Senhor estão por sobre a terra, Deus olha tudo, sabe de tudo, antes de você falar e pensar qualquer coisa, Deus já sabe o que você vai falar e pensar, só para você ter uma ideia. Então, se nós estamos vivendo nessa prática, e é aí que eu quero chegar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o pecado destrói, e o pecado às vezes leva a gente a se acostumar. As coisas estão caminhando, as coisas estão acontecendo, você fala, não, está tudo bem, tudo certo, vou tocando o barco, porque, sabe como é que é, né, meu? Hoje em dia, não é bem assim o que a Bíblia diz e tal. E falando de Jesus, Mateus 4:1, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus foi tentado, mas ele venceu a tentação. Ah, pastor, mas eu não sou Jesus. Sim, mas você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se você aceitou Jesus, o Espírito Santo dele passou a habitar em você. Agora você é morada do Espírito Santo. Deus está contigo todo o tempo. Então, esse negócio de dizer assim, não, mas sabe como é que é a tentação, né? É a tentação. Como Eva foi tentar, é a tentação. Então a pessoa peca, vem com aquela desculpa, mas não é, né? A carne é fraca. A carne é fraca, mas o Espírito tem que estar pronto. Por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, ele ensinou dizendo o seguinte, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Versículo 14, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O homem é tentado pelo desejo que está dentro dele. Ninguém é tentado assim, Deus está me tentando. Não. Deus pode até permitir uma prova, uma dificuldade nas nossas vidas, para a gente vencer, para Ele encontrar em nós pessoas com caráter para servi-lo. Mas Deus não fica tentando ninguém, não tem esse papo, não, Deus está me tentando, não existe isso, a Bíblia diz que isso não existe. Aliás, a própria Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a vocês tentação, que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. E eu lembro aqui o exemplo de José, que imagina, uma mulher bonita, na frente dele, seminua, querendo se deitar com ele, era um prato cheio. Tira, inclusive, naquela tentativa doida de fugir do pecado, ele fica seminu. Mas a Bíblia diz que ele saiu correndo. Ele não cedeu à tentação. E a gente tem na Bíblia vários exemplos. Que não pecaram, e pessoas que por causa do desejo de dentro do seu coração, erraram e sofreram consequências terríveis. Uma dessas pessoas foi o moço de Eliseu, que quando Naamã foi lá e ele precisava ser curado, ele foi para o rio, tomou aquele banho 7 vezes, na 7ª vez ele saiu dali purificado da lepra, ele fica feliz, ele fala assim, olha, eu vou dar para o Eliseu uma boa riqueza, olha, o Eliseu, eu quero te dar isso, porque, você fez, ninguém fez. E ele falou, não quero nada que é seu, Deus já tem me sustentado, ponto.
Aí ele foi embora, só que o moço dele ouviu aquilo e falou assim, epa, olha o coração dele lá dentro. Espera um pouquinho, o meu patrão aqui é meio besta, né? O cara não tem dinheiro, fica nessa dependência de Deus, eu não vou ficar nessa não, eu vou dar um jeitinho na minha vida. Saiu escondido, foi lá no meio do caminho, encontrou o chefe da guarda, Naamã, e disse, olha, é o seguinte, o meu chefe lá, o meu patrão, ele pensou bem e quer um pouquinho de algumas coisas. Naamã disse, pois não, leva aí o que você quer pegar. Ele pegou, saiu, ficou todo feliz, voltou para casa, escondeu, aí foi lá perto do senhor dele, ficou lá. Mas Eliseu era um homem de Deus, e ele disse para ele, por que você está mentindo? Por que você fez isso? Você não devia ter feito isso, você não precisa disso. Aí a palavra diz que, e Eliseu era um cara assim, era um homem de Deus mesmo, mas era um cara assim meio linha dura, porque ele falou algo terrível. Ele disse, olha, a lepra que estava sobre Naamã, venha sobre você agora e sobre a sua descendência. E numa outra ocasião, quando Eliseu estava começando o ministério, a Bíblia diz que ele era meio calvo, né, careca, e ele passando numa cidadezinha, os carinhas lá, os falaram, e aí, carecão? Ô, carecão! Ele foi ficando enfesado, ô, carecão! Ele falou, se eu sou homem de Deus, vocês sejam destruídos agora. E saiu umas ursas do meio do mato, despedaçou os coitados dos caras que chamaram ele de careca. Ninguém mandou chamar ele de careca. O cara era meio linha dura. E nesse moço, ele disse para ele, a lepra que estava na mão vem sobre sua vida. Por que aconteceu isso? Porque o pecado bateu na mente daquele moço dizendo o seguinte, pô, seu patrão é besta, você não, vai lá e pega. Ninguém vai ficar sabendo, ninguém, Deus vê todas as coisas. Um outro exemplo, Ananias e Safira, que não precisavam vender o que tinham. Meus irmãos, em nenhum momento em Atos, diz assim, e os discípulos disseram, como acontece hoje, né? Os discípulos não falaram isso. Vai, vende tudo o que vocês têm e traz aqui, deposita aos pés dos apóstolos, que Deus vai te abençoar e tal. Os discípulos não falaram isso. Mas o povo, por causa daquela comunhão, daquele momento gostoso que eles estavam vivendo, eles sentiam o desejo de vender algumas de suas propriedades, depositar aos pés para que ajudasse as pessoas mais pobres. Aí Ananias e Safira, o casal, eles combinam em casa, você sabe da história, olha, vamos falar que a gente vendeu por 100 mil, na verdade nós vamos vender por 200, vamos guardar 100, porque a gente não sabe dia de amanhã. Eles nem precisavam fazer isso. Mas quando as pessoas não têm Deus no seu coração, quando as pessoas não estão firmes no propósito do Senhor, quando as pessoas não têm um relacionamento firme com Deus, esses pecados batem à porta e a pessoa acaba sendo iludida. Porque a palavra acabou de dizer que ninguém é tentado além de suas forças. E se for tentado além de suas forças, Deus vai dar um escape, mas a pessoa não quer o escape, a pessoa quer pecar. E depois acha o seguinte, que está tudo bem, está tudo certo. Judas foi assim. Judas tinha aceitado vender Jesus por moedas. Estava pensando no futuro. Poxa, que futuro era esse? 3 anos do lado de Jesus, botando a mão no bolso da pessoa, pegando as coisas que ele tinha. 3 anos fazendo isso. Dentro da salva, ele pegava o dinheiro assim a contar os tesoureiros, né? Ou o tesoureiro da época. Ele contava a oferta, quem tem 100 de oferta. Não, hoje teve só 80, então é para o meu bolso. Todo dia ele fazia isso. Até que um dia o pecado bateu tão forte, disse assim, olha, vamos fazer um acordo, vou te dar 30 moedas de prata, uma grana boa, você só chega a mostrar quem que é o cara. E você sabe o que aconteceu, que depois disso ele se arrependeu tanto que acabou se suicidando. A verdade, meus irmãos, que tem muita gente hoje pecando por causa de imoralidade sexual. Tem muita gente hoje pecando por causa do dinheiro. O dinheiro tem esse poder de seduzir as pessoas. Na verdade, o amor ao dinheiro. De seduzir as pessoas, de levar as pessoas para longe de Deus. Tem muita gente hoje pecando. Salomão, que foi um dos caras mais ricos desta terra, em Eclesiastes 5:10, ele escreveu, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Ele pode ganhar bem, mas ele está sempre reclamando. E o diabo, meus irmãos, como diz a Bíblia, ele está ao nosso derredor. Quando você está dormindo, assistindo televisão, trabalhando, o diabo ele está só observando.
Meu, eles não têm mais o que fazer. Os demônios não têm mais o que fazer. Eles lutam contra Deus. E de que forma que eles lutam contra Deus? Eles podem chegar lá e brigar com Deus? Não, Deus pode estalar o dedo e eles vão ser presos. Como a Bíblia diz, quando Jesus voltar com a sua igreja, vai trazer uma prisão e o diabo vai ser preso. Ele pode espernear, fazer o que ele quiser, ele vai ser preso, porque Deus tem todo o poder, ponto. Eles não podem fazer nada contra Deus. O que eles fazem? Eles ficam aqui na terra observando o ser humano, porque eles sabem que Deus ama o ser humano. Que Deus mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Ele sabe disso. Então eles ficam observando, aquele cara ali, ele tem uma caída ali pela aquela mina lá, por aquele mino, aquela mina lá por aquele mino, aquele cara ali gosta de dinheiro. Uma vez um amigo meu, anos atrás, disse, você conhece pastor fulano de tal? Conheço. Ele falou, aquele cara ali, pecado sexual, ele nunca vai cair. Mas de grana, primeira oportunidade que tiver, ele vai tomar um chapéu. E foi dito e feito. Passou uns 2 anos, o cara caiu na mídia. Porque o negócio dele é dinheiro. Tem outros que é ao lado sexual, tem outros que é a mentira. Tem gente que parece que tem prazer de mentir, vive mentindo. Ele mente tanto que ele começa a acreditar nas mentiras que ele conta. Você já conheceu gente assim? Eu conheci gente assim, eu conheci um cara assim. O cara que era o melhor do melhor. Ele viu o teu carro e falou assim, você comprei esse carro. Falou, pô, eu já tive um, mas eu tive 1.8, S, assim, assado desse aqui, e nunca teve. Era tão mentiroso que uma vez ele disse, eu já fui para os Estados Unidos, se você quiser eu trago uns negócios lá para você, tal. Rapaz, você nunca foi para os Estados Unidos? Fui, ixi, cadê o passaporte? Não, meu passaporte. Quando que você foi? Não, eu fui. O cara era um maior mentiroso, ele acreditava nas mentiras dele. Você conhece gente assim? Gente que vive pecando, gente que vive mentindo, gente que vive se prostituindo, gente que faz qualquer coisa por dinheiro. Hoje tem igrejas que faz qualquer coisa por dinheiro. E nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Porque como Deus falou para Caim, o pecado bate à porta. Ele quer dominar as nossas vidas. O diabo está ao nosso derredor nos observando. E quando a gente mostrar alguma queda por alguma coisa, ele fala, é aí que eu vou tentar pegar esse cara. E você vê que no exemplo bíblico, me lembrei agora, Daniel foi um cara que os caras que trabalhavam com ele, eles disseram assim, eles chegaram a uma conclusão. Eles se reuniram e falaram assim, o rei agora assinou o edito, vamos pegar Daniel. Aí eles começaram a observar a vida de Daniel e falou, mas esse cara, como governante, ele não rouba, ele não mente, ele não engana, o cara é fiel, o cara é justo, o cara é reto, não tem como. Só se for na lei dele. Para a gente pegar esse cara, se for na lei dele. Então vamos criar um edito, vamos fazer o rei assinar esse edito, e quando ele assinar esse edito, Daniel vai estar orando, porque ele ora todo dia 3 vezes. E foi aí que eles conseguiram pegar. Mas interessante do texto de Daniel é que eles falam o seguinte, eles observaram a vida de Daniel, e não encontraram isso para falar dele, porque ele era um homem justo, que vivia debaixo da bênção do Senhor, servindo ao Senhor de coração. Deus nos chamou para viver assim, irmãos. Deus não nos chamou para ser um bando, Deus nos chamou para ser filhos. E filhos, como disse João em 1 João que a gente leu, filhos são aqueles que vivem na presença do Pai, aqueles que não têm medo de se aproximar do Pai, aqueles que conversam, que se relacionam com o Pai. Esses são os filhos. Os bastardos são aqueles que ficam distantes, são aqueles que ficam perto, observam, bate palma, canta, mas nunca foi filho. Porque ele nunca deixou o Pai, através do seu Filho, regenerar a vida. Por isso que Hebreus capítulo 4, e eu amo a palavra por conta disso também, Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Por quê? Versículo 15, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu aconselho para você, Jesus está aqui hoje.
Jesus que entrou nos céus, 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. Quer um conselho? Se coloque diante dele hoje e fala assim: Senhor, de uma vez por todas me livra deste mal, me ajuda a vencer o pecado, torna-me forte no momento de pecar. Eu não quero mais pecar contra Ti, eu quero estar na Tua presença, eu quero ter prazer de entrar na Tua presença, entrar na Tua presença com a cabeça baixa, ou mesmo com a cabeça erguida, mas dizendo o seguinte: o meu coração está purificado por Jesus, porque Ele é autor e consumador da minha fé, e não entrar na igreja escondido, chegar lá, sentar no meio do povo e ficar ali: será que estão me vendo? Ainda bem que ninguém me viu aqui hoje. Ninguém não, Deus te viu, Deus sabe o que você fez de manhã, hoje, até agora. Por isso que o pecado, ele pode até momentaneamente oferecer prazeres, mas ele nos afasta de Deus. Por isso que Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, ele diz: irmãos, estejam com a mente preparadas, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo for revelado. Versículo 14, como filhos obedientes. Quem é filho de Deus aqui em Cristo Jesus? Amém? Bom, se você é filho obediente, ou como filho obediente, não se deixem amoldar, trazer o molde pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Versículo 15, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Está escrito isso aqui, está escrito na palavra: sejam santos em tudo o que fizerem. Por quê? Porque a Bíblia diz: Deus é santo, sejam santos porque eu sou santo. E uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Irmão, o que eu quero dizer com tudo isso aqui hoje para encerrar? Eu disse há pouco que nós somos cidadãos dos céus. A gente está de passagem agora por essa terra. Por isso que Jesus falou, a gente estudou quarta-feira passada sobre isso aqui: junte tesouro no céu, porque onde tiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Tem muita gente juntando tesouro na terra, e ele fica preso a isso, e o pecado vai dominando, vai o levando para longe de Deus. Deus continua o mesmo, Deus é santo. E como eu falei de manhã aqui, Jesus disse: porventura o Filho do Homem encontrará fé quando ele voltar para a terra? Porque parece que hoje as pessoas não acreditam mais que Jesus vai voltar, não tenho mais fé para isso, não creio mais nisso. Tipo assim, vou continuar pecando mesmo. Como a Bíblia mostra, falei de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. 4 no meio de pelo menos 100. Os outros 96, falando um número aleatório aqui, 100, os outros 96 que vieram do mesmo reino, que eram de famílias reais, esses outros 96, volto a citar no número aleatório, eles simplesmente desaparecem do texto. Só esses 4 se mantiveram fiéis a Deus, não participaram da mesa do rei, não se prostituíram, não mentiram. Na hora da aprovação, se é realmente cristão, sou cristão sim. Pô, mas você tem que se ajoelhar para a minha estátua aqui de 27 metros de altura, por 2,70 de largura. Nabucodonosor fez essa estátua de ouro e disse: todos no meu reino vão ter que se ajoelhar a ela. Esses 3 caras disseram: nós não, porque nós temos um Deus, nós só nos dobramos a este Deus. Esse Deus cuida de nós. E fique sabendo que se Deus livrar a gente, glória seja dada ao nome dele. Mas se ele não livrar, ainda assim nós vamos permanecer fiéis, nós não vamos pecar contra Deus, nós vamos estar firmes, podemos até morrer, mas nós não vamos pecar contra o Senhor, nós não vamos descrer do que o Senhor tem para nós. Ponto, nós não vamos mudar. Por isso que o escritor aqui, Pedro, ele disse: portem-se com temor. Porque é o que está faltando hoje, para encerrar aqui, eu falo isso aos irmãos, o que está faltando no coração de muita gente hoje é temor. Tem gente que não teme mais a Deus. Tem gente que acha que vida de cristão é brincadeira. Vem para a igreja e continua do mesmo jeito. Ao longo de minha vida, meus irmãos,
Não quero citar ninguém aqui, porque eu também não sou melhor do que ninguém, eu tive os meus erros, os meus pecados. Mas uma coisa que eu sempre prezei, quando subia no púlpito para cantar, para tocar e pregar, é jamais estar cometendo erros terríveis e com a cara de pau subir e ficar assim. Jamais eu fiz isso na minha vida. Porque eu sempre tive temor. Que, como eu disse, no passado, por menos, teve gente que foi fulminada no altar e na presença de Deus. É que Deus hoje tem tido misericórdia. Mas vai se acostumando com isso, achando assim, não, está tudo bem, tudo certo. Vai chegar uma hora que você vai acabar sofrendo. E eu estou te trazendo essa palavra hoje para você despertar. Que o mundo está chegando no fim. Pastor, mas já fala que o mundo vai acabar faz tempo. Mas agora cada vez mais, a cada dia que se passa, a volta de Jesus está próxima. O que eu tenho que fazer hoje? Me portar com temor. Nessa jornada que eu tenho ainda nesta terra, diante de um Deus vivo. Fugir do pecado, resistir ao diabo. E ele vai fugir de mim, de você, de nós. Se nós tivermos consciência, meus irmãos, nós vamos terminar a jornada nessa terra confiantes no Senhor. Pode ser que coisas que nós queremos, questões que a gente quer resolver, não sejam resolvidas. Todavia, uma coisa é certa. Deus vai estar conosco sempre. Deus vai guardar a gente sempre. Deus vai sustentar a gente sempre. Por isso, tenha cuidado, tenha temor de Deus. Como eu disse, o sapo, se você jogar na água quente, ele pula fora, porque está quente. Agora, quando ele entra e vai aquecendo aos poucos, ele vai se acostumando, até a hora que ele é cozinhado. Tem muita gente hoje que quando ele vê o pecado, opa, pecado. Mas tem gente que vai aos pouquinhos, porque quando ele vê, ele está atolado lá dentro. E eu estou te falando isso hoje porque Deus talvez queira tirar algumas pessoas desse atoleiro, trazer à tona e dizer assim, eu te perdoo, eu te purifico, vai daqui para frente vivendo essa jornada com tremor e temor diante de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça por um instante.